Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Darlan Azevedo, repórter internacional da agência CMA. Estou aqui hoje com o Luciano Rostanho, que ele é estrategista-chefe do Banco Mizuho, aqui do Brasil, né? Tudo bom, Luciano? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Darlan. Luciano, deixa eu comentar a decisão do Fed de ontem, né? Depois de 4 reuniões consecutivas, o Fed fez um aumento menor dessa vez, né, de 0,5 ponto percentual, que era uma decisão amplamente esperada, mas o mercado não reagiu muito bem, né? Como é que se avalia a decisão do Banco Central? A decisão realmente era amplamente esperada e foi confirmada, né? Então, o Banco Central americano, depois de subir os juros em 75 pontos base nas 3 reuniões anteriores, desacelerou o ritmo de alta para 50 pontos, né? E o que realmente surpreendeu o mercado foi as projeções que o Banco Central americano divulgou após a decisão, né? E aí porque uma vez por trimestre o Banco Central americano divulga suas projeções para os principais indicadores econômicos. Então, ali inclui o PIB, projeção para o PIB, para a taxa de desemprego, inflação e taxa de juros também. E aí, nas projeções de taxa de juros, houve um aumento relativamente grande em relação à reunião anterior, né? Então, o Banco Central americano agora vendo o juro indo além de 5%, né? E o mercado, como tem, tem precificado um Banco Central menos agressivo em relação à taxa terminal de juros, acabou reagindo de forma negativa, né? Além dessa questão da projeção da taxa de juros que o Banco Central mostrou, houve, apesar de ter revisado para cima a taxa de juros, o Banco Central americano também revisou para cima a inflação e, ao mesmo tempo, para baixo a taxa de crescimento econômico para o ano que vem. Inclusive, agora esperando um crescimento de apenas 0,5%. Então, ou seja, o cenário está mais desafiador na visão do Fed, né? Ou seja, apesar de um menor crescimento econômico esperado, a inflação ainda assim deve ser maior do que estava sendo antecipado, e isso vai demandar um juro mais elevado. Então, esse conjunto aí de informações foi que fez com que o mercado reagisse de forma negativa ontem, fazendo um ajuste, né? Ou seja, o mercado agora incorporando esse cenário do Fed aí nos preços dos ativos. Tá bom. Luciano, hoje o BCE também emitiu sua decisão e a postura da Lagarde foi considerada assim, bastante hawkish, né, bem agressiva, né, por muitos agentes do mercado. Ontem o Powell também fez a sua coletiva. Como é que você acha que ele reagiu às perguntas de jornalistas e seu discurso? Como é que ficou a postura dele diante dessa perspectiva mais negativa para 2023? A questão também é o seguinte: o Powell ele tem que buscar coordenar as expectativas do mercado. E como, por conta dos últimos dados de inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos que vieram abaixo do esperado, o mercado meio que se empolgou aí achando que a luta contra o combate à inflação já estava ficando vencido e o Fed poderia começar a preparar o terreno para eventualmente interromper o ciclo de alta de juros. Mas, na medida que o mercado vai incorporando esse cenário nos preços dos ativos, e aí isso causa o quê? Causa uma queda das taxas de juros futuros, aumento da Bolsa Americana e um maior otimismo, né? Só que o Banco Central americano está justamente precisando fazer um contrário, causar um aperto nas condições financeiras para que a economia americana desacelere, o mercado de trabalho americano perca fôlego, e isso possa fazer com que a inflação ajude, né, para a inflação voltar para a meta. Então, o Powell, no seu discurso pós-decisão, ele justamente buscou coordenar essas expectativas, indicando, olha, o combate à inflação
vai ser longo, a batalha ainda não está vencida, há alguns sinais incipientes aí de menores pressões inflacionárias, mas a batalha é longa, daqui para frente a inflação tende a começar a recuar de forma mais gradual, porque ela está sentindo agora são os efeitos da queda dos preços das commodities, mas daqui para frente vai começar a responder aos fundamentos da economia americana. E o que a gente tem visto é que o mercado de trabalho americano permanece bastante robusto, e o Powell buscou justamente frisar isso para coordenar as expectativas e fazer com que o mercado não se empolgue muito, porque a batalha vai ser longa. Né? Falando dessas expectativas, né? Os juros de curto prazo dos Estados Unidos estão acima, né, dos juros de longo prazo de 10 anos. As taxas de 2 anos estão cerca de 70 pontos percentuais acima. Né? Muita gente vê isso como um sinal de que o país pode entrar em recessão. Né? Como é que você vê a economia dos Estados Unidos no próximo ano, entrando aqui, né, já estamos em dezembro, como é que a economia dos Estados Unidos deve reagir, né, a essas ações do mercado? O cenário de recessão ele está se tornando bastante provável por lá. Porém, a recessão, na verdade, ela está sendo até, talvez seja, vai se tornar ser um objetivo do Banco Central americano para justamente conseguir trazer a inflação para o centro da meta. Porém, vale ressaltar que uma recessão na economia americana ela tende a ser não ser tão duradoura e justamente deve vir ou se concretizar, se concretizar, vai vir justamente para poder trazer aí desaquecer um pouco o mercado de trabalho e com isso, como eu disse, controlar a inflação. Então, em certa medida, é até desejável que a economia americana entre em recessão moderada e temporária e curta, vamos dizer assim, para poder fazer esse ajuste aí e trazer a inflação de volta para a meta e aí a economia americana poder voltar a crescer de forma mais sustentável. Né? Então, o preço dos ativos, aí essa inversão da curva de juros está justamente refletindo esse maior risco de uma recessão da economia americana. E aí depois, e se isso acontecer, né, o Fed vai ficar mais confiante de que a inflação vai retornar para a meta e aí vai poder começar a cortar juros mais à frente. Então, só para finalizar aqui, o Fed acredita que em 2024 ele vai começar a reduzir os juros. Né? Então, em 2023, próximo ano, é o último ano que ele vai continuar esse aperto monetário que ele está promovendo. Né? Você acredita que até 2023 já vão ter as condições, né, de a inflação voltar para a meta e a economia continuar sendo resiliente? A expectativa é que a inflação volte para a meta somente em 2024 ou 2025. Né? Vai demorar porque justamente a economia americana está bastante resiliente. O mercado de trabalho, em particular, está bastante aquecido ainda. A taxa de desemprego próxima das mínimas em muitas décadas, ganhos salariais ainda robustos. Então, a batalha contra a inflação só vai ser vencida mesmo com uma perseverança do Fed. Então, taxa de juros, eu acho pouco provável que a gente vá ver cortes de juros no ano que vem. Então, a tendência é realmente o ciclo de alta de juros continuar no curto prazo, depois o Fed interromper o ciclo, mas manter a taxa de juros num patamar elevado até que haja sinais consistentes de que a inflação vai voltar para a meta, e aí sim ele vai poder começar a cortar juros, talvez em 2024. Então tá certo. Muito obrigado, Luciano, pelos comentários aqui para a agência. Agradeço a sua participação e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Até a próxima.